Graça e paz, igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 19. Antes de nós lermos, eu quero que você coloque a mão no seu coração e você faça essa oração junto comigo. Pai, nós te louvamos por essa noite, nós te louvamos pela vida, porque o Senhor tem nos concedido fôlego, porque o Senhor tem nos concedido saúde. Que em cada coração, Pai, possa ser um solo fértil para que a semente da Tua palavra caia e dê frutos, Pai. Que o inimigo não venha roubar nenhuma palavra, que as preocupações externas, Pai, não possam interferir naquilo que o Senhor quer falar nessa noite. E eu me coloco à Tua disposição também, Senhor, te pedindo a Tua misericórdia. Tem misericórdia de mim e usa a minha vida conforme o Senhor quer e fala conosco nessa noite com poder, e que a Tua palavra possa causar o impacto necessário e que a Tua palavra possa fazer a transformação que só ela pode, que só o Espírito Santo pode. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos encontraram? Apocalipse 19, nós vamos ler do versículo 6, só que da parte B do versículo 6, tá? Nós vamos do 6 ao 8. Capítulo 19, versículo 6, parte B. Amém? Então vi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-lhe foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Novamente, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Amém? Dentre tantas coisas, dentre tantas escolhas que nós fazemos na vida, existem muitas que são de extrema importância. Esses dias no encontro de jovens nós estávamos conversando sobre 5 escolhas da vida que são essenciais, são uma das mais importantes. E dentre escolhas importantes que nós fazemos na vida, uma delas, por exemplo, é aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque isso não interfere somente aqui na terra, mas interfere em todo o porvir, em uma vida na eternidade que nos espera quando nós morremos para esse mundo. Uma outra escolha importante que nós fazemos na vida, por exemplo, é a profissão que nós vamos seguir. Por quê? Disso vai depender o sustento da sua casa, da sua família. Para você que constituiu uma família, a sua família depende do dinheiro que entra. Então essa é uma escolha muito importante. Outra escolha muito importante é, por exemplo, se você vai querer ter filhos ou não. É uma das escolhas muito brilhantes que tem na vida, você proliferar dar continuidade à sua descendência. É uma das escolhas importantes. E dentre tantas escolhas importantes, o dia do nosso casamento e com quem nós vamos casar também é muito importante. Para quem é que tem mais de 30 anos de casado? Tem alguém? Então meus pais ganharam. Eles vão fazer 30 anos de casado esse ano. E o dia do nosso casamento é um dia muito especial. Para aqueles que já casaram, sabem o quanto é um dia especial. Um dia inesquecível.
Até os meus pais, que fazem 30 anos que casaram, se você perguntar para eles se eles se lembram dos detalhes de tudo que aconteceu, com certeza eles vão se lembrar, porque é um dia muito marcante e é uma escolha que nós fazemos que tem que ser feita com sabedoria. Meu pai diz que ele tem a filmagem até hoje no celular. E eu já cansei de ver essa filmagem também lá em casa. Porque é um dia especial, então a gente grava, tira foto, grava aqui na memória. Porque é uma das escolhas importantes que nós fazemos na vida. E eu casei tem 4 meses, a maioria dos irmãos aqui sabem. E eu me lembro como se fosse ontem, que 5 horas da manhã eu estava no salão. Eu casei de manhã, então eu tinha que arrumar meu cabelo e fazer cachinho e maquiagem, porque é um dia especial, é um dia marcante. Os olhos de todos vão estar voltados para o noivo e para a noiva. Então você se arruma, gasta tempo. Existem algumas mulheres que chegam a fazer o dia da noiva. Ela vai casar à noite, ela entra de manhã no salão. Aí tira o pelinho da perna, coloca pelinho na sobrancelha, aí faz a unha, faz cabelo. E passa o dia inteiro só se produzindo, esperando, aguardando esse grande momento. Porque é um dia especial e nós precisamos estar impecáveis, não é mesmo? Noivas e noivos que o digam. Na Bíblia, o casamento ele é cheio de significados. E a Bíblia ele compara a noiva de Cristo como a igreja. Nós, eu e você, nós somos a noiva de Cristo. E Cristo é o Cordeiro. A palavra de Deus diz que felizes são aqueles que são convidados para o grande banquete. Assim como nós gastamos tanto tempo no dia do nosso casamento terreno, se arrumando, escolhendo a cor da unha, escolhendo o penteado do cabelo, nós precisamos também nos preparar para o casamento por vir. O casamento esse casamento aqui é até que a morte nos separe. Então, de certa forma, ele é passageiro. Mas existe um casamento que ele não acaba nunca, que é o casamento com o Cordeiro. Quando a gente se propõe a fazer um casamento, a gente gasta, para aqueles que fazem festa, a gente gasta no mínimo 1 ano planejando, não é verdade? Porque tem que pagar as coisas parcelado, e aí você paga vestido, e paga roupa, e escolhe padrinho, escolhe docinho, tem tanta coisa para resolver, e a gente gasta muito tempo resolvendo essas coisas. Mas hoje eu quero te levar a pensar no nosso casamento espiritual, no nosso casamento com o Cordeiro, esse casamento que nós acabamos de ler. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Como estão os preparativos para o seu casamento espiritual? E eu quero que você reflita agora. Nós passamos tanto tempo planejando coisas aqui na terra, nós passamos tanto tempo planejando um casamento, por exemplo, e o nosso casamento espiritual? Em primeiro lugar, se nós queremos ser a noiva de Cristo, primeiro de tudo, nós precisamos nos comprometer com Ele. Quando o nosso marido, ele nos pede em noivado, nos pede em casamento, existe um comprometimento ali. Ou seja, se chegou a outro carinha, você fala, não, sai daqui, eu sou comprometida. Porque eu tenho um compromisso com alguém. E não é diferente com Cristo. Se você deseja ser e fazer parte da noiva de Cristo, é necessário você assumir um compromisso com Cristo. Não vale aquela coisa que os jovens aí no mundo fazem, que eu só quero ficar, eu creio em Jesus, mas eu não quero assumir nada. Com Cristo não é assim, Ele quer algo sério com a igreja dele. A palavra de Deus diz em Romanos 10, versículo 9:
se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É preciso nós crermos em Jesus, cremos que Ele é o Filho de Deus. Acredito que foi semana passada, a pastora falou sobre quantas vezes aparece na Bíblia o Jesus Salvador e o Jesus Senhor. Existe uma diferença. Para aqueles que acreditam em Cristo, a gente sabe muito bem que Jesus é o único Salvador. Não tem outra saída, não tem outro caminho. É só um caminho. Jesus é o nosso Salvador. Mas o Jesus Salvador às vezes é muito legal. Ele me salvou, glória a Deus, aleluia. Só que aqui em Romanos, Paulo diz aos romanos que Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, aí você será salvo. Mateus 7, versículo 21 ao 23 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, mas eu não profetizei em teu nome? Eu não expulsei demônios e eu não realizei tantos milagres? E o Senhor dirá: aparta-te de mim, que eu não te conheço. A palavra Senhor, ela quer dizer dono, proprietário. Na época da escravidão, quando o dono ele tinha um escravo, o escravo era proprietário daquele dono. Ou seja, o escravo ele não tinha autonomia para fazer o que ele quisesse. O escravo ele fazia aquilo que o seu dono mandava, aquilo que o seu senhor deixava. E a palavra de Deus é isso que ela nos propõe. Jesus, Ele é o nosso Salvador, mas Ele quer, além de ser o nosso Salvador, Ele quer ser o dono das nossas vidas. Ele quer ser o Senhor das nossas vidas, aquele que manda, aquele que coordena, aquele que te diz, é por aqui, não é por ali. É essa a proposta da palavra de Deus. Mateus 7 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. O que Deus está nos propondo hoje, nessa noite, Ele nos propõe todos os dias, é que você esteja firme na rocha, como Jesus Cristo, como o Senhor da sua vida, porque o nosso Salvador, Ele já é, Ele já fez, Ele já pagou o preço lá atrás, mas hoje Ele está te convidando para ser o Senhor da sua vida, aquele que te coordena, que te manda por onde você tem que ir, porque Ele é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai. Quando Ele nos propõe um caminho, é sempre visando o melhor do seu filho. Que o Senhor nessa noite, Ele possa ser de fato o nosso Salvador e o nosso Senhor, que dirige os nossos passos, aquele que é o nosso dono. Se nós queremos participar do banquete do Rei, nós precisamos deixar que Ele seja o Senhor das nossas vidas, em primeiro lugar. Se você quer participar do grande banquete do Cordeiro, também é necessário santidade. Culturalmente, o vestido de noiva, ele é branco porque ele tem um significado. Ele significa pureza, significa virgindade. Quando Cristo ele nos propõe o casamento, quando Ele nos chama de noiva, é isso que Ele deseja de nós. A santidade, é isso que o Senhor deseja de nós. Como é que está o nosso vestido espiritual?
Quando a gente vai casar, a gente faz questão do nosso vestido branquinho, lindo. Ninguém entra com vestido sujo, tudo com a linha descosturando. Como é que está o seu vestido espiritual? Ele está branquinho? Ele está sujo? 1 Pedro 1, versículo 15 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A palavra santo é de origem hebraica e ela significa kadosh, o que é separado, o que é consagrado. É isso que Deus ele nos propõe, para que nós sejamos separados, para que nós sejamos consagrados para o uso pessoal de Deus. E se nós queremos participar do banquete, e felizes são os que são convidados para o banquete, nós precisamos de santidade. Em primeiro lugar, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador, ter Ele como Senhor da nossa vida e seguir em santidade, porque a caminhada não para aí. Até Cristo nos chamar, nós precisamos nos santificar. E Deus, Ele nos propõe: sejam santos como eu sou santo. A palavra santo no dicionário, ela quer dizer pessoa cujo é um modelo. É uma pessoa a ser imitada, que é um exemplo. E é isso que o Senhor nos chama para ser. Um exemplo. Sejam santos assim como eu sou santo. Vamos imitar o Senhor. E Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Alguém aqui já viu uma noiva que entrou com um vestido sujo, ou esqueceu de pentear o cabelo e foi correndo para o casamento, ou que esqueceu de passar uma maquiagem? Alguém aqui já foi no casamento assim? Nunca, né? A gente vai, a noiva está impecável, o noivo está com o cabelo em pé, com o melhor terno. Por quê? É o dia do casamento. E se nós desejamos participar do banquete com Cristo, se nós queremos casar com Jesus Cristo, nós, a noiva de Cristo, nós precisamos nos santificar. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Assim como uma noiva se arruma, se produz, pega o vestido limpinho para se casar, nós devemos fazer isso todos os dias. Arrumar o nosso vestido de noiva espiritual, nos consagrar, buscar a santidade, buscar viver em paz com todos, nos livrar daquilo que não serve, deixar as bagagens daquilo que não serve para trás e seguir em santidade, porque senão nós não veremos o Senhor. Só entra no céu aquele que se esforça para viver em santidade. E o quanto nós temos nos esforçado para estar e viver em santidade? Será que tanto quanto a gente se esforçou para o nosso casamento terreno? De planejar tanto tempo antes e de correr atrás disso e daquilo outro e deixar tudo impecável? É assim que a gente tem que se esforçar. É assim que a gente tem que zelar por esse casamento, é deixar tudo em ordem, é viver em santidade, ter as roupas sujas, ter as roupas limpas e se livrar de todo tipo de sujeira, impureza, tudo aquilo que não serve, e buscar a santidade com Deus, para que nós possamos participar desse banquete. E eu te convido a ler na sua casa, nós vamos ler só uma parte aqui. Mas se você quer viver uma vida em santidade, eu te convido a ler Efésios 5 inteiro. 5 e 6 inteiro. Efésios 5 e 6 dá um show e não fica ninguém de fora.
fala para o marido, fala para a esposa, fala para os filhos, fala para todo mundo. Não fica ninguém de fora. E eu quero ler aqui com você Efésios. Você pode acompanhar ali comigo. Eu vou ler o capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade e nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo Jesus. E eu quero especificar um pouco mais. Às vezes a gente fala, por exemplo, de idolatria e pensa especificamente em santos. Não é isso que vem na nossa mente? Mas a palavra diz idolatria como todo tipo de idolatria. Por exemplo, se você trabalha demais e começa a faltar na casa de Deus e deixa de segundo plano as coisas de Deus e deixa o seu ministério, deixa de fazer aquilo que Deus te chamou por conta que você precisa muito trabalhar. Isso, de certa forma, é um tipo de idolatria. Você está idolatrando o dinheiro. Aquilo tem sido mais importante do que todas as outras coisas. Quando você idolatra pessoas também, ai, meu marido é demais, só ele é bom, isso, aquilo, outro, é um tipo de idolatria. Então, quando a gente fala de idolatria aqui, é todo tipo de idolatria, e os idólatras não herdarão o reino dos céus. O conversas tolas é tudo aquilo que é inútil. Não é só você falar besteira ou falar coisas muito pecaminosas, é você falar mal, por exemplo, de alguém. É uma conversa tola. Isso na Bíblia é maldizer. E quando a gente maldiz alguém, a gente está com conversas tolas. E a Bíblia diz que a gente precisa se livrar de tudo isso. Se a gente quer ser santo como Deus é santo, nós precisamos nos livrar da idolatria, de conversas tolas, gracejos imorais, obscenidade e tudo aquilo que desagrada a Deus, e buscar a santidade. Eu tenho certeza que você, assim como eu, sonha com o dia que você vai se encontrar com Cristo. Você sonha com esse dia que eu li aqui, Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão e estrondo de muitas águas e fortes trovões que dizia: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Eu sei que você sonha com esse dia, mas até que esse dia chegue, e eu creio que está muito perto, nós precisamos declarar e viver o Jesus além do nosso Salvador. É viver o Jesus como o Senhor da nossa vida, como o proprietário da nossa vida, como aquele que diz, faz isso, faz aquilo, e a gente obedece porque Ele é o nosso dono. Até que Ele venha, o Senhor nos convida também a buscar a santidade, e que nós venhamos limpar as nossas vestes, que nós venhamos nos preparar para essa festa com o Cordeiro, para que eu e você não perca nada. Porque você já pensou, eu já pensei isso, por isso que eu estou falando. Você já pensou, você serviu a vida inteira aqui na terra e depois você se desvia, no final Jesus volta. E no final,
Jesus volta e você perde essa grande festa? Misericórdia. Então que nós possamos fazer de Jesus o nosso Senhor. Que nós possamos fazer de Jesus aquele que nos santifica. Que nós possamos seguir dia após dia nos santificando. E eu te convido a ler, não esqueça, Efésios 5 e 6. Paulo nos dá várias instruções de como nos santificar. Como é que a gente faz isso? Que essa palavra fique no seu coração. Eu quero que você fique de pé. Que você venha buscar com zelo e com todas as suas forças a viver uma vida de santidade, para que você não perca essa festa. Talvez você que esteja aqui já tenha declarado Jesus como seu Salvador. Mas pense todos os dias quando você acordar: eu tenho feito de Jesus Cristo o meu Senhor? E para você que está aí na live nos assistindo, se você ainda não confessou Jesus Cristo publicamente como seu Senhor, ou se existe alguém aqui que nunca confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que você declare agora em nome de Jesus, porque disso depende a sua eternidade. Disso depende onde você vai passar a eternidade, lá do outro lado, com Deus ou longe de Deus. Existe alguém aqui que nunca professou a sua fé em Jesus Cristo e deseja fazer isso agora? Todos já aceitaram Jesus, glória a Deus. Que nós possamos viver todos os dias declarando Ele como Senhor da nossa vida, o nosso dono e proprietário. Pai querido, que essa palavra fique guardada no mais profundo do nosso coração. Que não tenha sido, Senhor, apenas mais uma palavra, mas que ela possa ficar latejando em nossos corações e na nossa mente. Se nós temos vivido como o Senhor sendo nosso, de fato nosso Senhor, aquele que manda nas nossas vidas, aquele que dá as coordenadas, Pai. Que todos os dias nós possamos nos levantar e declarar Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Que nós possamos, Pai, todos os dias buscar a santidade, para que nós possamos participar do grande banquete que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nós não queremos ficar de fora e nós queremos, Pai, de todo o nosso coração te buscar com tudo que há em nós. Ajuda-nos, Pai, com as nossas limitações. Ajuda com as fraquezas de cada irmão. O Senhor conhece a dificuldade de cada um aqui nessa noite. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a viver uma vida de santidade, para logo nós podermos nos encontrar contigo. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Tá pensando, Jesus está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. Quando alguém fala da volta de Jesus, você sente alegria ou medo? Porque se você sentir medo, é porque alguma coisa ainda está precisando ser consertada e trabalhada em você. Porque a volta de Cristo é iminente, Ele virá e não vai subir qualquer um. Não é de qualquer jeito.
Nós precisamos estar santificados. Eu queria que você saísse daqui lembrando disso. Não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de ficar achando que o Senhor é muito gracioso, eu posso fazer o que eu quiser e que eu vou entrar. Eu quero que você se lembre que o Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Eu me alegro, Senhor, com a tua volta. Pastor, vem cá. A Michele falou aqui para você, lição de casa, ler o capítulo 5 e 6 de Efésios. Eu queria só te contar um testemunho rapidinho. Eu tinha uns 6 meses de casada, 8 meses de casada, e eu perguntei para o Senhor: Senhor, como é que eu quero ser cheia do Espírito Santo? Estava em casa sozinha. E eu falei: Senhor, eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo, orando. E o Senhor me levou para Efésios. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E eu falei: Senhor, é isso mesmo, que eu quero ser cheia do Espírito. O Senhor falou: continua lendo. E aí eu continuei lendo. Como é que se enche do Espírito? Se enche cantando salmos e hinos e louvando ao Senhor. E parei ali. Aí o Senhor: continua lendo. Aí eu continuei lendo: filhos, obedeçam aos vossos pais, é assim que se enche do Espírito. Esposas, sejam submissas aos seus maridos, é assim que se enche do Espírito. Maridos, amem as vossas mulheres, é assim que se enche do Espírito. Aqueles que são senhores, que tratem os seus servos com dignidade, é assim que se enche do Espírito. Então, se encher do Espírito não é um momento dentro da igreja. Se encher do Espírito é uma vida inteira. Quer ser cheio do Espírito Santo? Leia lá a lição de casa. Seja aquilo ali. E então você vai ser cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe, pastor. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos, vão na paz.